E galera, nova polêmica envolvendo a Rockstar Games e os planos obscuros do estúdio por trás da aquisição do 5M e a sua eminente extinção para dar lugar ao Project Rum, a plataforma de mods oficial da Rockstar. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, nessa última semana tivemos novas notícias revelando detalhes sobre o Project Rum, a plataforma de mods oficial da Rockstar Games que vai não só permitir com que os jogadores façam roleplay no GTA 6, mas que também criem diversos tipos de experiências, espaços compartilhados ou até mesmo reproduzir os seus próprios jogos dentro do GTA 6, algo semelhante ao encontrado em jogos como o Roblox e o Fortnite, onde os próprios usuários podem criar o seu conteúdo. E bom, eu trouxe um vídeo nessa última semana dando mais detalhes sobre essa notícia. Se você não conferiu ainda, clica nesse cardinho aqui em cima, também vou estar deixando o linkão na descrição. Só que aparentemente a criação desse projeto é muito mais obscura do que a gente imagina, e um documento vazado na semana passada faz um verdadeiro exposed sobre a Rockstar Games, a sua intenção de comprar o 5M, e denúncia a diversos membros que administram a plataforma e vêm utilizando recursos da Rockstar Games de forma inapropriada. E bom rapaziada, esse dossiê foi disponibilizado em um site online e o documento é gigantesco. Eu não consigo nem estimar quantas páginas tem nesse vazamento, só sei que se você rolar o scroll do mouse na maior velocidade, ainda assim levam muitos minutos para você conseguir chegar até o fim do tópico. Então, rapaziada, eu confesso para vocês que eu não tive tempo, né? Até inviável você ler o documento completo, mas a equipe da Viciados.net fez um breve resumo com essas informações que contribuíram na produção do roteiro desse vídeo aqui. Eu vou estar deixando também o link da matéria completa deles no primeiro comentário fixado, vai lá e confira, assim também como o link do documento original, que algumas imagens estão fora do ar, mas ainda tem muita coisa interessante disponível. Mas em resumo, esse documento continha diversos prints de conversas pessoais da equipe do 5M e da Rockstar Games e revelam todos os bastidores da aquisição do 5M e quais são as intenções da Rockstar Games pro futuro desse projeto. Em resumo, a Rockstar Games por diversas vezes tentou ir contra a criação do projeto do 5M, que inicialmente era algo pirata, feito pela equipe da CFX, liderada pelo NTA. Só que o sucesso foi tão gigantesco, né, conquistando tantos jogadores em tão pouco tempo, que a Rockstar Games meio que se viu forçada a tentar fazer algo a respeito. E foi assim que eles entraram em contato com a equipe da Alt-V, que seria basicamente um concorrente do 5M, mas no final das contas, rapaziada, é apenas um plágio do 5M, feita por outra equipe. E a intenção da Rockstar era justamente contratar o maior rival do 5M e montar uma plataforma melhor oficial para derrubar o 5M. Só que no final das contas, o custo de produção daquilo seria muito alto, e os caras conseguiram fazer ali apenas com a equipe bem enxuta e sem nem de perto o investimento que tem a Rockstar Games. Então, qual que seria a melhor solução? Comprar o 5M de forma oficial e destruir o projeto de dentro para fora. E foi exatamente o que aconteceu. Em agosto de 2023, a CFX, dona do 5M, foi adquirida pela Rockstar Games por mais de 20 milhões de dólares, o que vamos combinar um valor bem expressivo, né? Geralmente, grandes jogos AAA têm cerca desse mesmo investimento para produzir um game, e a Rockstar Games comprou uma empresa com o mesmo valor, tendo total domínio sobre o cenário do GTA Roleplay. E bom, aparentemente esse novo projeto da Rockstar Games para tentar competir com o 5M estava sendo liderada por um cara chamado Groot, que já teria trabalhado na CFX no projeto do 5M e até teria tentado vendê-lo para Rockstar Games secretamente, sem que ninguém soubesse. E assim, ele nem era um dos criadores do 5M, ele foi um cara que foi contratado depois e nem era um membro tão ativo dentro da empresa, não era uma pessoa tão importante, tanto que ele acabou saindo da CFX e se juntou à Alt-V, posteriormente à Rockstar Games. Então já deu pra ver que ele era um cara que tava ali dentro apenas pra sugar, né, aprender como é que funcionava aquele processo. Ele deve ter se deslumbrado com o tamanho que tava chegando o 5M, com a grana que os caras estavam ganhando, e pensou, nossa, eu acho que eu posso fazer algo relacionado a isso, copiar a ideia dos caras, ou até mesmo vender a ideia deles pra Rockstar. E aí que vem a grande jogada de mestre da Rockstar Games, que no meu ponto de vista, rapaziada, é uma situação muito lamentável, né? Acho que é algo que reflete um pouco até de falta de ética, né? Não sei como é que funciona os padrões do mundo corporativo, mas é bem questionável essa atitude da Rockstar. Após a aquisição da CFX e do 5M, eles removeram o NTA, que é o criador do projeto, da direção da empresa, logo nas primeiras semanas da nova gestão. E a operação começou a ser liderada por um cara chamado Ethan Hirsch. Só que aí que tá, logo que esse cara assumiu a direção, ele começou a tomar algumas escolhas meio controversas. Como, por exemplo, membros do Alt-V, o projeto que copiava o 5M e que a Rockstar tentou criar um novo 5M, mas desistiu, foram contratados e promovidos acima da equipe original do 5M, do CFX. Então eles pegaram a equipe da concorrência e colocaram para administrar o projeto do CFX. Lá vem bomba. Lembrando
Lembram do Groot, o cara que tava copiando as coisas do 5M? Pois é, ele e a sua equipe receberam cargos seniors dentro da CFX e ali da Rockstar Games, mesmo sem ter nenhum merecimento pra isso. E o desenvolvimento do projeto do Red M, que seria o roleplay do Red Dead Redemption 2, foi praticamente abandonado, porque essa nova liderança decidiu que seria melhor deixar de canto esse projeto para ter mais tempo para aprimorar o 5M e o Project Rom, sendo que basicamente o 5M já funcionava muito bem e só exigia algumas atualizações básicas, esporádicas que aconteciam ali sazonalmente. Além disso, há algumas denúncias que a equipe do AltV teria feito substituições na programação do 5M sem nenhuma necessidade, copiando parte do código deles e colocando no 5M, o que deu uma grande pane nos servidores, diversos bugs e forçou as suas equipes de programadores a alterarem grande parte do código. E bom, vocês lembram que no Natal de 2023 vazou parte do código-fonte do GTA V? Pois é, supostamente esse vazamento foi ocasionado por membros do AltV. E além disso, esse código revelou a existência do Project Rom, que seria o novo projeto da Rockstar Games pro GTA 6 que deve substituir o 5M. E bom, atualmente o 5M continua funcionando a todo gás, mas o seu desenvolvimento tá praticamente estagnado, eles não vão fazer nada além do que já existe ali, mesmo o projeto tendo grande potencial, ainda mais após a aquisição da Rockstar. Só que a maioria das novidades que estão sendo adicionadas no projeto estão sendo criadas pela própria comunidade, pelos seus programadores, modders, não tem nenhum vínculo com a Rockstar ou a equipe da CFX. Enquanto isso, essa gestão atual vem sendo muito criticada por favoritismo com pessoas consideradas incompetentes, negligência com problemas graves, ambientes de trabalho tóxico, possíveis práticas questionáveis de gestão, mas é claro que vale lembrar que tudo isso vem acontecendo dentro da equipe da CFX, né? Essa galera que tá controlando o 5M agora, que provavelmente estão trabalhando também no Project Rom, então não é algo que tem uma ligação diretamente com a Rockstar Games, mas vale lembrar, né, que a Rockstar agora é dona da CFX, eles têm total responsabilidade por essa equipe e pelo que eles andam fazendo. Então, com certeza, rapaziada, eu acho que tá havendo uma negligência da Rockstar Games por falta de fiscalização das atitudes desses membros. Mas antes, galera, só lembrando que esse vídeo tá sendo apoiado pela ExitLag. Então, sua conexão tá te deixando na mão na hora de jogar online, acarretando no aumento do ping e perda de quadros por segundo, fica tranquilo que a ExitLag tem a solução pra você. Se você ainda não conhece, a ExitLag é uma empresa presente em mais de 190 países, e o software deles utiliza uma tecnologia exclusiva com recursos de IA como Multipath, que encontram a melhor rota entre o seu computador e os servidores dos jogos, tornando a sua conexão muito mais estável e até 5 vezes mais rápida. E o melhor de tudo é que a ExitLag se adapta para qualquer tipo de jogador, desde os mais profissionais até você que joga apenas casualmente. E você pode utilizar o software no modo automático ou fazer uma configuração personalizada. E fica tranquilo que as configurações avançadas são muito fáceis de serem feitas. Isso porque a ExitLag conta com suporte profissional e uma equipe técnica dedicada e acessível que vai te ajudar a configurar o software da melhor forma para você. E o melhor de tudo é que utilizando o meu cupom de desconto aqui do canal, vocês vão garantir 50% de desconto nas assinaturas trimestrais e anuais. É isso mesmo, você vai garantir toda a qualidade da ExitLag com metade do preço. Mas aí, tá esperando o quê? Acesse o link na descrição, assina hoje mesmo a ExitLag e jogue como um profissional. Só pra vocês terem uma noção, a situação é tão grave que vocês lembram daquele projeto do mod map Liberty City Preservation, que simplesmente colocava a Liberty City completa dentro do GTA V, totalmente funcional? Eu até trouxe vídeo aqui no canal comentando a respeito, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o linkão na descrição. Só sei que esse mod fez tanto sucesso que em alguns dias ele foi retirado do ar pela Rockstar Games. E bom, pelo menos era isso que a gente acreditava, porque segundo as revelações desse Exposed, e até mesmo algumas declarações da própria equipe da World Travel, que foi responsável pela criação desse mod, a ordem de tirar o mod do ar pode nem ter vindo da Rockstar Games propriamente dito, né? Eles podem nem ter se incomodado com esse mod. Mas o que foi revelado a partir disso é que algum membro da AltV ou de pessoas ligadas ao 5M e ter utilizado as ferramentas de contato da Rockstar Games, né, o seu e-mail ou coisa do tipo, para entrar em contato com a equipe da World Travel e pedir para tirar o mod do ar. Até porque as alegações que essa pessoa que entrou em contato com eles utilizou não foi nem contra o mod da cidade em si, e sim por algumas ferramentas que eles estavam utilizando para corrigir bugs do jogo, como cenários customizados, bug fix de interiores, sinais animados, iluminações do metrô, fix do tráfego de carros, e que são mods que já eram utilizados no GTA V há muito tempo e nunca sofreram nenhum tipo de represária. Então dá pra ver, rapaziada, que alguém de dentro lá do 5M, da CFX, do AltV, ficou incomodado com o mod Liberty City Preservation e teria utilizado as ferramentas da Rockstar para boicotar o projeto. Olha se isso não é muito grave, rapaziada.
Enfim, eu espero que a Rockstar Games tome uma medida a respeito disso e que eles não sejam cúmplices dessas decisões que vêm sendo tomadas, porque isso não prejudica só a Rockstar Games por si só, mas também a comunidade modder, os fãs, os jogadores. E vamos combinar, rapaziada, que os caras estão deitando e rolando ali em cima da Rockstar, fazendo o que bem querem com uma autonomia gigantesca. Então isso é algo muito sério, muito grave que vem acontecendo, e esse documento visou denunciar todas essas escolhas, essas atitudes que vêm sendo tomadas. E o melhor de tudo, rapaziada, é que tudo tá lá documentado com prints, então você vê que é algo muito sério que vem acontecendo. De qualquer forma, eu vou estar deixando pra vocês no primeiro comentário fixado a matéria do Portal Viciados e também o link do site oficial, onde saiu toda essa denúncia, esse exposed. Clica lá que vocês podem conferir todo o material na íntegra e tirarem suas próprias conclusões. Mas aí, o que vocês acham de toda essa situação? Será que a Rockstar Games tá de acordo com as escolhas que vêm sendo feitas pelos membros da CFX e da AltV? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, se gostou do conteúdo desse vídeo, não vai embora sem deixar o like pesado pra fortalecer, hein? Isso ajuda muito o nosso trabalho, não leva nem um segundinho, e você mostra pro YouTube que o nosso canal tem credibilidade, que o nosso conteúdo merece ser compartilhado. Outra forma de nos apoiar é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e ativando o sininho com todas as notificações. Sempre que tiver conteúdo novo no nosso canal, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E ó, quer receber os vídeos antes de todo mundo? Ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, vídeos exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho? Então já clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Já corre e nos segue nas nossas redes sociais. Lá eu sempre posto essas novidades em primeira mão pra vocês e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não. Escolham desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!